Olá, boa noite! Sejam todas muito bem-vindas! Que alegria estar aqui, poder compartilhar conhecimento com vocês e falar sobre a minha maior paixão, que é vender. E mais do que isso, mostrar o caminho para que vocês também tenham resultado e que prosperem e tenham uma vida abundante. Afinal, vender é o caminho mais curto para a prosperidade. A Vanilda está por aqui, seja bem-vinda, Vanilda! A Vigna Félix, seja bem-vinda, Vigna. O pessoal da Elza está por aqui também. Mônica Lemes, Michele Fortunato. É isso aí, gente. Vamos entrando. Vou esperar entrar mais algumas pessoas aí. Hoje eu estou com algumas indicações bem legais de alguns livros, tá? Então, se você ainda não está com papel e caneta na mão, já pega o papel, já pega a caneta, para você poder anotar quais são esses livros, tá? Que mudaram o meu jogo no mundo das vendas. Eu acredito muito no poder do conhecimento. O conhecimento, ele pode fazer com que você saia de onde você está e viva coisas que você jamais imaginou viver. Então, fica aí que hoje nós vamos falar sobre os 7 passos para vender semijoias com sucesso. Então, hoje a aula está imperdível, é uma aula muito legal. Esse é um dos treinamentos que eu mais gosto de ministrar, é um dos treinamentos que mais gera impacto na vida das mulheres. Então, sejam todas bem-vindas. A Vanessa Nunes está por aí. Tudo bem, Vanessa? Alegria te ver. Neriele Oliveira, seja bem-vinda. Dani Tielen, seja bem-vinda. Lara Marques, Daniele Lopes, de Pouso Alegre, está sempre presente aí. A minha conterrânea, seja bem-vinda, querida. Daniela Andrade Lide, Verônica Barros. É isso daí, gente. Vamos entrando aí. Vocês já perceberam que nós já estamos no mês de agosto, o tempo está passando. E a boa notícia é que nós estamos entrando aí na melhor época do ano. Quem tinha que pagar imposto já pagou, quem tinha que pegar IPVA já pagou, IPTU, Escola das Crianças, agora vai começar a sobrar dinheiro para poder, de fato, estar comprando as suas semijoias. Então, nós estamos entrando no melhor momento do ano. Então, aproveite. E nada melhor, né, de que aproveitar é do que buscar conhecimento para poder estar aplicando aí, tá? Ó, a Kelly tá por aí também. Seja bem-vinda, Kelly, tá? Tamires Melo. Me conta aqui nos comentários de que cidade que você está falando. Aí na sua cidade tá frio. Eu tô em Limeira hoje, tá? Limeira tá com clima assim bem agradável, tá friozinho, tá gostoso para dormir, tá gostoso para tomar um cafezinho, um chá. Como que tá aí na sua cidade? A Dani tá falando de Curitiba. Acredito que aí em Curitiba tá frio, né, Dani? A Josélia Machado, Maria Luísa, Aline Martins está falando de Itupuranga. Geritza Montenegro, tá quente aí? Boa Vista, tá sempre quente também. Varginha, seja bem-vinda. Oliveira, Minas Gerais, a Débora, seja bem-vinda, Débora. Araceli Silva, boa noite, querida. Crisena, tem uns nomes diferentes aqui, tá falando lá. Ó, tá frio também. Rita tá falando de Pirajuí. Valéria, seja bem-vinda. Lagoa Seca, Paraíba. Que legal, né, gente? Como a internet nos dá esse poder de se conectar mesmo à distância. Isso é muito bacana. Afonso Cláudio, de Espírito Santo, a Lara. Elaine, Matheus Leme. A Núbia está em São Paulo. Tá frio demais aí, Núbia? Muito frio em Curitiba, eu já imaginei. A Laurinha está em Criciúma. Em Criciúma não deve estar diferente. Muito frio aqui. Hoje fez 4 graus. Quem que gosta de frio? Eu, particularmente, não gosto muito de frio, não. Eu sinto que no frio a galera, né, não está muito disposta para poder gastar. Eu gosto do calor, porque quando está calor, a galera coloca a mão no bolso, a galera gosta de gastar. Mas já está passando, né? O inverno aí já está passando, logo, logo a gente já entra aí nesse clima mais gostoso, o pessoal já começa a se preparar aí para o final do ano. Parece, né, que está muito distante, mas daqui a alguns dias a gente já está comemorando Natal, já está comemorando o Ano Novo. A Sônia está falando de Valença, Rio de Janeiro. Fala, Alisson, para cima, meu amigo, tamo junto. Nayara, eu prefiro o calor, eu também, viu, Nayara? Eu sou calorento demais. Vocês lembram que eu contei a minha história, né? No início ali da minha jornada, eu tive o privilégio de ir para os Estados Unidos, eu fiquei ali na região de Boston, uma região extremamente fria, extremamente fria. Eu fiquei lá 6 meses, voltei e não tive vontade mais de retornar por conta do frio. Eu gosto de lugares onde, de fato, tem muito calor aí.
Beleza, gente? Ó, então nós já vamos começar aqui a nossa aula sem muitas delongas. Um abraço, Amanda, tá falando aí de Guarulhos. Susan Alves, seja bem-vinda. Juliana Rubim, boa noite. Gente, antes de estar começando a nossa aula, eu separei aqui, não sei se vocês conseguem ver, aqui no fundo é a minha biblioteca. Eu nunca tive o incentivo dos meus pais, nunca vi o meu pai lendo, nunca vi a minha mãe lendo, mas na minha jornada eu percebi que eu precisava buscar conhecimento se eu quisesse viver uma vida diferente. Eu sempre percebi que eu tinha muitas limitações e eu conseguiria, né, de fato, suprir isso buscando conhecimento. Bruno, você gosta de ler? Definitivamente não. Mas eu sei da importância da leitura. Não consigo sentar e ficar uma hora e meia lendo. Basta 15 minutos por dia. Isso já vai fazer a diferença na sua vida. Você consegue imaginar o impacto de ler 15 minutos por dia durante 365 dias? Você vai ter lido no mínimo 6 livros. E você já vai estar acima da média aí de grande parte dos brasileiros que não leem. Então a leitura é muito importante para a sua vida. No fundo aqui é a minha biblioteca e eu separei 4 livros que foram muito importantes na minha jornada. E eu gostaria que você anotasse esses livros e colocasse aí como prioridade. Até o final do ano eu vou ler esse livro. No ano que vem eu vou ler mais esse, mais esse, mais esse. Eu tenho certeza que se esses 4 livros que eu te indicar, você ler e colocar em prática, você já vai se tornar uma máquina de venda. Você já está buscando conhecimento aqui, já está aplicando. Se você ler e aplicar, aí de fato você vai prosperar no mundo das vendas. O primeiro livro que eu vou indicar para vocês, eu digo que esse livro ele mudou a minha história, não só como vendedor, como empreendedor, mas também como ser humano. Esse livro ele fala um pouco mais sobre relacionamento, ele fala mais sobre pessoas, mas está muito ligado com vendas. Afinal, vender é se conectar com pessoas. O livro é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Então anota aí, tá? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Esse livro é um livro incrível. Eu tenho certeza que eu já li esse livro mais de 10 vezes. É um livro que eu tenho como livro de cabeceira de cama. Leia esse livro, tá? Quem já leu, comenta aqui, ó. A Nanda falou que já leu. Esse livro é incrível, tá? Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Quem puder escrever aí nos comentários, por favor, faça isso. Outro livro que eu li, fazia muito tempo que eu não lia algo que mexia com as minhas emoções. Porque às vezes você acaba lendo um livro que traz ali o mesmo contexto, mas de uma visão um pouco diferente. Quando eu li esse livro, faz pouco tempo que eu li, ele mudou completamente a minha maneira de pensar. Livro sensacional. O livro ele se chama Do Fracasso ao Sucesso em Vendas. Do Fracasso ao Sucesso em Vendas. Leia esse livro. É um livro curtinho, tá? Ele tem muita história. É um livro contagiante. Você começa a ler e não quer parar. Esse livro ele é do Frank Bettger. É um livro muito bom. Indico muito vocês lerem, tá? É um livro que eu digo também que está entre os meus top 3. Beleza? Terceiro livro. E aqui eu não estou falando, gente, por ordem de esse é melhor do que esse. Não, cada livro ele tem um significado diferente aí na minha vida. Esse livro foi um dos primeiros livros que eu li na minha jornada, né, como vendedor, como empreendedor. Não está dando aí para vocês lerem, mas ele se chama O Maior Vendedor do Mundo, de Og Mandino. É um livro curto. Ele deve ter aqui, ó, 110 páginas. Dentro dele, ele traz 10 pergaminhos. Cada pergaminho desse vai fazer com que você se torne a melhor vendedora do mundo. E no final desse livro, ele tem uma mensagem maravilhosa. Esse é um livro que eu indico muito, muito vocês lerem. O Maior Vendedor do Mundo, de Og Mandino, tá? Faz o seguinte, eu sei que tem um monte de dono de negócio que está participando aqui do nosso bate-papo. Vocês que são revendedoras, que são empreendedoras dessas empresas, faz o seguinte, pede para eles de presente, vamos fazer uma campanha, quem bater X de vendas vai ganhar algum desses livros. O que vocês acham da ideia? Vamos fazer isso? Você cobra aí, né, a pessoa que acreditou, que investiu em você. Quando você bater a meta, você vai ganhar algum desses livros. Combine aí com o seu gestor, combine aí com quem acreditou em você, porque esse livro é um livro sensacional. Último livro, e não menos importante, tá? Esse livro é um livro um pouco mais técnico,
tá? É um livro um pouco mais técnico, é um livro que você não precisa ler ele do começo ao fim, você vai pegando partes e vai lendo. É o livro que se chama A Bíblia de Vendas, de Jeffrey Gitomer. Esse livro ele é muito, muito legal. É um livro que eu também tenho ali como, né, os meus top 10 livros que eu li no mundo das vendas. É um livro que vai fazer toda a diferença. É um livro um pouco, né, mais extenso, mas não tem necessidade de você, né, ler de uma vez. Você pode pegar, consulta algo que você está precisando. É um livro muito bacana e que vai estar ajudando aí vocês também, tá? Ó, a Gaia nos presenteou da última vez com o livro. Amamos, que legal, Daniele. Isso é muito bom, eu gosto muito dessa ideia, tá? Gente, então estamos juntos, vamos começar aí o nosso treinamento. Espero que, de fato, né, vocês gostem da aula que eu preparei para vocês hoje. Eu sempre digo que é uma responsabilidade muito grande eu estar aqui trazendo conhecimento para vocês. Afinal, os donos da sua empresa investiram para que eu estivesse aqui. Existia um investimento financeiro para que, de fato, eu viesse aqui trazer esse conhecimento. Então, é uma responsabilidade muito grande eu estar aqui trazendo, né, de fato, um alinhamento, trazendo para vocês perspectivas, mas pode ter certeza, eu vou honrar o seu tempo, do começo ao fim, para que você saia dessa aula mais preparada do que você entrou, que você saia dessa aula pronta para prosperar. E eu quero fazer um combinado contigo aqui. Se você anotar esses 7 passos que estão aqui nesse treinamento, que eu vou estar te explicando, e aplicar, eu tenho certeza que o seu final de ano vai ser um final de ano incrível. Vai ser um final de ano onde você vai colocar dinheiro no bolso, vai ser um final de ano onde você vai devolver a autoestima para muitas mulheres e você vai entender o seu propósito. Se você hoje é uma empreendedora no segmento semijoias, porque eu não te encaro apenas como uma revendedora, você é uma empreendedora, é porque existe um propósito por trás disso. Se você hoje está participando dessa aula, não é à toa, existe um porquê de você estar aqui. Então aproveite cada minuto, não se distraia, tá? Não se distraia, não deixe, né, a sua atenção ser voltada para algo fora do contexto desse nosso bate-papo. Vai ser uma aula rápida, às 20 horas a gente termina pontualmente ou um pouquinho antes, tá? Mas, de verdade, vai valer a pena cada minuto que vocês estiverem aqui. Então, qual que é o tema da nossa aula hoje? 7 passos para vender semijoias com sucesso. O que eu quero falar para vocês na aula de hoje? Muito se diz por aí que vender é um dom. E definitivamente vender não é um dom. Vender é uma habilidade que você consegue desenvolver, como aprender a andar de bicicleta, como aprender a ler, como aprender a falar. Você não nasce sabendo algumas coisas, mas você consegue desenvolver. Vender não é diferente. Não caia nessa de que aquela pessoa tem o dom das vendas e eu não nasci com o dom das vendas. Mentira. Vender é uma habilidade que pode ser desenvolvida. E na nossa aula de hoje eu vou trazer para você os 7 passos de um processo de vendas. Venda é processo. Ou seja, se você seguir a receita, vai chegar no final e você vai alcançar o seu objetivo. Então, a nossa aula de hoje é sobre isso. É sobre você colocar, né, todas essas etapas em prática para você alcançar o seu objetivo, que é vender, que é colocar dinheiro no bolso. Então, anote tudo, por favor. E mais do que isso, coloque em prática. Eu estava morrendo de frio, gente. Já deu calor demais. Eu começo a falar de vendas, eu fico com calor, já fico com vontade de pegar um monstruário de semijoias e sair vendendo. Eu sou apaixonado por isso. Olha o que está falando da minha camiseta. A venda é o idioma de quem quer liberdade. Você quer viver uma vida livre? A venda é o idioma. A venda é o melhor caminho. Mas vamos para o nosso bate-papo. Qual que é o primeiro passo para você entender um processo de vendas, tá? Criar uma lista de onde estão as suas clientes. A sua cliente, ela está em lugares que você ainda não imaginou. Explore esses espaços, tá? Então, o que você vai precisar fazer? Qual que é o nosso combinado? Você vai colocar em prática os 7 passos que eu vou te ensinar hoje, perfeito? Mas, para isso, você precisa anotar. Esse é o primeiro passo. Você vai criar uma lista de onde você acredita que existam possíveis clientes para comprarem os seus acessórios. Bruno, como assim? Me explica um pouco mais. Vamos aprofundar aqui na nossa aula. Exemplo prático. Se você já sabe que uma cliente
ela frequenta academia, que ela frequenta a igreja, você já começa a entender um pouco mais aonde está o seu público. Você precisa usar esse passo antes de iniciar as ações de prospecção. Esse é o planejamento inicial para a captação de clientes. Mas eu vou aprofundar um pouco mais aqui. O que eu quero dizer com isso? Você vai precisar listar, tá, pelo menos 5 lugares que as suas clientes em potencial estão e como você pode se aproximar delas. Eu trouxe aqui alguns exemplos, mas eu quero que você também anote isso. Todo passo vai ter um exercício para você praticar. O primeiro passo é esse, você precisa entender onde as suas clientes estão. Gente, parece um exercício simples, mas ele vai clarear sua mente de uma maneira incrível. Ele vai fazer com que você comece a enxergar oportunidades onde você não imaginava que existia. Academia. Você concorda que na academia existem muitas clientes potenciais para o seu negócio? Bruno, mas eu não estou fazendo academia. Perfeito, você vai começar a fazer academia. Você não tinha se planejado no final do ano que o ano de 2025 seria um ano diferente? Você ia começar a praticar exercício físico, você ia começar a se cuidar? Seja intencional, vá para a academia para cuidar da sua saúde e para poder captar possíveis clientes. E aqui você vai ter que começar a criar estratégias de como você vai se aproximar das suas potenciais clientes em cada ambiente que você colocar nesse papel. Outro exemplo, igreja. Igreja. Na igreja existem muitas mulheres que se cuidam, muitas mulheres que usam acessórios. Você está afastada da igreja? Está aqui uma ótima oportunidade para você voltar para Jesus. Seja intencional, não tem problema. Você volta para Jesus, ali você vai se conectar com as irmãs e vai falar para ela que você empreende no segmento de semijoias. E através disso você vai gerar desejo e vai gerar venda. Você consegue perceber? Academia, igreja, escritório, talvez você, dentro do seu ambiente de trabalho, existam muitas oportunidades. Ali existe pessoas do RH, pessoas do financeiro, pessoas do comercial. Todas essas mulheres, a grande maioria delas, usam semijoias e elas compram de alguém. Vocês concordam comigo? Por que não comprar de você? Ela só não vai comprar de você se você não se posicionar. Então, no seu ambiente de trabalho, existem muitas oportunidades que você está deixando passar, tá? Então, anote. Academia, igreja, escritório, escola dos filhos. Na escola do seu filho tem tanta mulher com vontade de comprar semijoia, ela só não comprou de você porque você não se posicionou, porque você, de fato, não foi intencional. Eu falo muito da intencionalidade para vocês. Vendedor de sucesso, revendedora que prospera, ela é intencional. Bruno, o que é a intencionalidade que você tanto fala? A intencionalidade é você agir com intenções. Isso mesmo. Ah, Bruno, mas isso é feio. Não é feio. Quando você está agindo com boas intenções, onde você vai gerar fruto para a pessoa que está do outro lado e você também vai ser beneficiada, isso é muito positivo. A nossa vida é assim. Tudo que a gente faz tem intencionalidade. Tudo. Quando você se conecta com uma pessoa, você está sendo intencional. Se aquela pessoa não tiver nada para te oferecer, dificilmente você vai ser intencional com ela. Dificilmente você vai se conectar com ela. Então, na nossa vida, a gente precisa criar oportunidades para que, de fato, a gente acesse algumas situações que a gente não acessaria se nós não fôssemos intencionais, tá? Então, a escola dos filhos, salão de beleza, eu já dei essa ideia para vocês. Você precisa começar a frequentar salões diferentes. Por que você vai no mesmo salão? Você tem que ser intencional. Faz a unha uma semana em um salão, na outra semana em outro salão, faz o cabelo em um lugar, corta em outro lugar. Você precisa estar em ambientes e mapear esses ambientes onde existam as suas possíveis clientes. E ao longo dessa nossa jornada de hoje, eu vou ensinar como você se conectar com a cliente, como fazer perguntas estratégicas para poder se conectar com ela. Então, esse é o primeiro exercício que eu quero que vocês coloquem em prática. Então, o que eu falei? Primeiro passo. O primeiro passo da jornada para você ter sucesso no mundo das vendas é criar uma lista de onde estão as suas clientes. Quando você parar para fazer isso, sabe o que vai acontecer? A sua mente ela vai explodir. Você vai começar a enxergar um monte de possibilidades onde você nem imaginava que existia. E isso vai começar a trazer segurança para você. Você vai abrindo, né, o seu inconsciente para estar recebendo mais oportunidades. Sabe o que me deixa muito triste? Mas eu acho
que nesse grupo não vai acontecer isso. Muitas pessoas, por mais que elas sabem que o que eu estou dizendo é algo muito simples de ser feito, elas não colocam em prática. Sabe por quê? Porque elas ficam esperando uma fórmula mágica, algum coach, algum mentor, apresentar para ela uma fórmula mágica que num piscar de olhos ela vai começar a vender horrores do dia para a noite. De verdade, isso não vai acontecer. Vender é fazer o básico bem feito. 90% das pessoas que trabalham com vendas não fazem nem o básico bem feito. Não precisa inventar roda. Só faz o que precisa ser feito da melhor maneira possível. E você já vai ter muito resultado, tá bom? Então, qual que é o passo 2? Passo 2, planejar a sua semana. Sem um plano, você está planejando falhar. Estabeleça suas metas. Não tem como um vendedor ter sucesso se ele não tiver planejamento. O que é não ter planejamento, Bruno? É você começar a sua semana, é você iniciar ali o seu domingo sem saber quem você vai visitar naquela semana, qual é a meta que você tem, qual é o objetivo de visitas que você traçou. Se você não planejar a sua semana, me desculpe, mas qualquer resultado que você tiver está bom para você. É isso. O que é planejar a sua semana? É você sentar ali no domingo, lembra a lista que você organizou no passo anterior? Na igreja. Então, você vai planejar a sua semana. Lá na igreja tem a Márcia, que pode comprar de mim, que é uma potencial cliente. Tem a Elizabeth. Tem ali também a Roberta. Tem a Cida. Você anotou ali essas 4 pessoas. Eu vou agendar uma visita com essas 4 mulheres essa semana para que eu consiga mostrar o material que eu trabalho, para que eu consiga mostrar os acessórios e a marca que eu represento. Isso é planejamento. Mas, vamos aprofundar um pouquinho mais? O planejamento é quantas horas eu vou trabalhar essa semana? É isso, gente. Se você não traçar um objetivo de horas trabalhadas, você vai ter no seu dia a dia inúmeros outros compromissos que vão fazer com que você se torne uma procrastinadora. Surge algo, você deixa de ir visitar as suas clientes. Deixando de visitar, você não vai vender. Então, traçou ali uma meta de horas para que você, de fato, honre esse compromisso que você firmou no domingo durante a semana. Número de visitas. Quantas visitas eu vou fazer essa semana? Todos os dias eu vou visitar 3 mulheres? De segunda a sexta? Então, você vai visitar 15 mulheres de segunda a sexta. Quem são essas mulheres? Coloca ali na lista 30 mulheres, porque talvez uma ou outra não vai conseguir te atender naquele momento, porque ela também tem as suas prioridades. Bruno, mas eu fico mal. Quando eu mando uma mensagem para uma cliente e falo que eu quero oferecer as semijoias, e ela fala não para mim. Ah, é verdade? Você é sentimental? A gente já falou isso aqui nas nossas aulas, né? Vendedor bonzinho, vendedor sentimental não prospera. A sua cliente, ela não é obrigada a comprar de você, ela não é obrigada a te receber. Guarda isso no seu coração. Ela tem as suas prioridades. E se ela não te atendeu naquele dia, fique tranquila, continue tentando. Uma hora ela vai te atender e vai comprar de você, tá? Então não leve para o coração. Se ela não conseguiu te atender, tá tudo certo. Tente entender. Será que eu errei na minha abordagem? Será que eu chamei ela no momento que eu não deveria chamar? O que aconteceu de errado? Ou de fato ela não pode me atender essa semana? Não leva nada para o coração não, tá? Faça isso. Anotou ali quem são as pessoas que você vai visitar, quantas horas você vai trabalhar naquela semana e qual é a sua meta de vendas. Você precisa ter uma meta de vendas. A sua meta é R$1.000 no final da semana? Se você precisa vender R$1.000 de segunda a sexta, você vai precisar vender, sabe quanto? R$200 por dia. R$200 por dia, a gente está falando ali de 4 peças. Vamos falar de 4 peças de R$50. Será que na sua cidade você não consegue encontrar 4 pessoas por dia que comprem uma semijoia de R$50? Não tem como. Eu falo que não tem como não vender. Eu sempre digo, o segredo para você ter sucesso no segmento de semijoias é oferecer. Com quanto mais mulheres você falar, mais resultado você vai ter. Mas você precisa agir. Para de ficar esperando a cliente vir até você. Isso não existe na venda direta. A venda direta é facilidade. Você precisa facilitar a vida da sua cliente, ou seja, ir em busca dela. Conseguir entender esse segundo passo? Planejar a sua semana. Primeiro é você listar onde estão as suas clientes,
O segundo é planejar a sua semana. Vou aprofundar um pouquinho mais aqui, ó. Exemplo prático e onde usar. Se você decidir que vai visitar 10 clientes durante a semana, defina o dia, o horário para cada visita e anote as metas de vendas de cada uma. Isso vai ajudar você a ter clareza sobre o que precisa ser feito, tá? Isso daqui é muito importante. Qual que é o exercício que eu quero que vocês coloquem em prática? Crie uma agenda semanal com metas de visitas, vendas e horas dedicadas, como um planejamento estratégico de vendas. Eu coloquei um exemplo aqui, ó, segunda, vou fazer 2 visitas. Na terça, vou fazer 3. Na quarta, 2 visitas. Quanto que eu quero vender? Na segunda, R$500, 4 horas trabalhadas. Isso daqui você vai adaptar de acordo com a sua realidade, tá? Cada pessoa tem a sua realidade. Gente, o que vocês acham da ideia de eu estar mandando esse material para vocês depois? Eu mandar aí para os gestores que nos contrataram, tá? Eu mando esse material para vocês terem ele como apoio. Se vocês gostarem da ideia, eu vou mandar esse material depois, tá? Para que vocês consigam relembrar aqui o passo a passo. Vai ter bastante exercício aqui também. Então, se vocês derem um ok, falar, Bruno, faz sentido, eu vou estar mandando, tá? Enquanto isso, eu vou beber uma água aqui. Ó, outra dica importante. Você já bebeu água hoje? Você precisa cuidar da sua saúde. Porque se você não tiver disposição, se você não tiver com a imunidade boa, você não vai ter força para poder vender. Você vai chegar na sua cliente desanimada. Você vai chegar com a energia baixa. E quem tem energia baixa não vende. Quem tem falta entusiasmo para aquela pessoa, ela não conecta. O entusiasmo é a fonte. Para você ter entusiasmo, você precisa cuidar da sua saúde. Tá? E uma das maneiras de você cuidar da sua saúde é bebendo bastante água. Ah, Bruno, tá frio. Tem problema, fica a garrafa do lado. Eu sempre gosto de deixar essa garrafa do lado, porque se ela não estiver junto comigo, eu bebo pouca água. Todas as vezes que eu estou com essa garrafa, eu bebo no mínimo 4, 5, 6 litros de água por dia. Ó, faz total sentido. Tudo bem, Dani? Miguel tá por aí também, Ana Paula, Gabriela Duarte. É isso aí, gente. Então, fechou. Vou mandar esse material aí para vocês, tá bom? Vocês conseguiram aí me convencer. Mas para isso precisa ficar até no final da aula, tá bom? Então, vamos lá. Qual que é o terceiro passo? Estudar suas clientes antes da visita. A preparação antes da visita é o que vai garantir a sua confiança e o sucesso na venda. Nesse livro que eu havia indicado para vocês, que é o livro Do Fracasso ao Sucesso em Vendas, que é um livro sensacional, esse livro, ele me ensinou esse terceiro passo, que era algo que eu já colocava em prática, tá? Irani Fernandes está por aí, minha parente. Seja bem-vinda aí, Irani. Esse terceiro passo, né, eu descobri dentro desse livro, é você estudar a sua possível cliente. Vocês conseguem perceber que um passo, ele está linkado com o outro? O primeiro passo era o quê? Montar uma lista. Segundo passo era você organizar a sua semana, colocar o nome das pessoas que você vai visitar. Lembra que a gente tinha colocado ali na lista? Ah, essa semana eu vou visitar a Márcia. A Márcia é uma pessoa que frequenta a minha igreja, não tenho muito contato com ela, mas eu vou me aproximar e vou falar para ela sobre o meu trabalho. Então, o que você vai fazer? Você vai realizar uma preparação antes da visita. Conhecer a fundo a sua cliente antes de chegar até ela, traz segurança e a confiança necessária para você poder conversar com ela sobre o que realmente ela precisa. Investigar o Instagram dela, ver o que ela gosta, suas preferências, o estilo, isso vai te ajudar, né, a escolher as peças certas. Eu vou aprofundar um pouquinho mais aqui, ó. Se você sabe que a cliente adora peças de ouro e que ela acabou de fazer uma viagem, você pode levar uma peça que combine com a ideia da viagem, criando uma conexão emocional instantânea, tá? Vamos para o exercício aqui para você poder entender um pouco mais. Eu gosto muito disso. Às vezes, o que falta para que você consiga ter resultado no mundo das vendas é segurança. O que é segurança? É você abordar a sua cliente com propriedade. É você abordar a sua cliente convicta do que o que você faz vai ser importante para a vida dela. E como que você consegue fazer isso?
planejando a sua semana e estudando a sua possível cliente. Qual que é o exercício que eu quero que você coloque em prática? Você vai avaliar as redes sociais de 3 clientes antes de cada visita e vai anotar pelo menos 3 coisas que podem ser usadas para poder personalizar a abordagem. Eu já disse isso aqui para vocês algumas vezes e eu volto a dizer, isso daqui muda o jogo de quem trabalha com vendas. Por exemplo, você vai visitar a Márcia. Aí você vai pesquisar um pouquinho sobre a vida da Márcia, tá? Você entrou lá no Instagram dela, viu que a Márcia é uma pessoa que trabalha como vendedora. A Márcia também é vendedora. Ela vende consórcio, tá? Você concorda que a maneira como a Márcia vai se vestir influencia nos resultados que ela vai ter no campo de trabalho? Então, o que você precisa fazer? Você vai entrar ali no ChatGPT e vai fazer uma breve pergunta para o ChatGPT, ou vai entrar no Google, enfim. Hoje existe muita inteligência artificial que te ajuda. Estou indo visitar uma vendedora de consórcio. A pessoa tem tanto de altura, aproximadamente, é uma pessoa morena, tal. Que tipo de peça que combina com o perfil dessa pessoa? Eu estou pesquisando peças que vão trazer segurança na hora dessa cliente abordar as suas possíveis clientes. O ChatGPT ele vai trazer para você um histórico de peças que combinam e por que aquelas peças combinam. Gente, você não tem ideia do poder que isso vai trazer para você. Você vai abordar aquela cliente, vai falar, fulana, eu separei algumas peças que, na minha visão, elas combinam muito com o que você faz. Dá uma olhada nesse brinco. Esse brinco, ele tem o propósito de trazer para você empoderamento. Quando você for visitar uma cliente, você vai transmitir segurança, você vai mostrar que você é uma mulher empoderada e quem estiver do outro lado vai confiar no que você está falando. Você tem ideia, você não está vendendo para ela uma semijoia, você está vendendo para ela empoderamento, você está vendendo para ela uma análise. Você analisou o perfil daquela pessoa e entregou para ela algo valioso. Gente, sabe quantas pessoas que vão fazer isso? A minoria. Digo lá de fora, tá? Porque quem está participando dessa aula aqui vai colocar em prática. Afinal, você quer fazer desse final de ano o melhor final de ano da sua história. Você não quer chegar na virada do ano com dinheiro no bolso, chegar no Natal, comprar o presente que o seu filho quer, os seus sobrinhos querem, o seu enteado quer? Ainda dá tempo. Coloque em prática isso que eu estou falando. O Natal do ano passado, o Ano Novo do ano passado, você passou apertada, né? Só que esse ano vai ser diferente. Esse ano você vai passar com dinheiro no bolso, porque você está buscando conhecimento e você vai colocar em prática tudo que a gente está falando aqui nessa aula. Lembra que eu disse no início? Você não está aqui por acaso. Existe um propósito. Se você está me ouvindo, é porque existe alguma mensagem que precisa entrar no seu coração. E é isso que eu tenho para te dizer agora. Esse final de ano, Natal e Réveillon, serão os melhores dos seus últimos 10, dos seus últimos 20 anos. Só depende de você. Se você colocar em prática isso que eu estou te falando, se você acreditar nisso, eu tenho certeza que você vai passar um Natal incrível ao lado das pessoas que você ama. O seu Réveillon vai ser incrível. Você concorda comigo? Dinheiro não é tudo. Eu concordo. É muito bom você passar essas datas festivas com saúde. Mas você concorda que se você tiver com dinheiro no bolso é gostoso? Você poder dar presente para uma pessoa que você ama, você ir lá no mercado comprar um monte de coisa gostosa, reunir a sua família, isso não é incrível? E você merece. A venda, ela te dá esse poder. A venda, ela vai fazer com que você viva isso, tá? Só que você precisa colocar em prática o que a gente está falando aqui, tá bom? Então, o que você vai fazer? Você vai visitar aquela sua cliente, você vai estudar o perfil da sua cliente antes de visitá-la, para que você, ao abordá-la, você tenha segurança, para que você tenha repertório para, de fato, entregar algo que vai fazer com que ela fique encantada com o seu atendimento. Vendedor preguiçoso não prospera. Vendedor que não faz o dever de casa não vive uma vida abundante. Esse é o segredo, gente. Na vida não existe nada fácil. Você precisa dedicar um tempo. O que você vai fazer? Análise de perfil. Observe fotos recentes, locais visitados por aquela pessoa, o estilo que ela tem. Registre preferências, eventos recentes, gostos pessoais e faça uma seleção de peças. Escolha semijoias que combinem com o estilo observado.
tá? Deu para entender, gente? O que eu estou falando para vocês está clareando a mente, é algo que está fazendo sentido. Vai me contando aqui nos comentários, porque às vezes eu acabo acelerando muito aqui e acaba ficando algo que não é tão compreensível por vocês, tá? Vai me contando aqui se está fazendo sentido. Nós estamos agora no terceiro passo, né? Tem mais aí 4 passos que vão fazer toda a diferença aí na vida de vocês, tá bom? Então, qual que é o próximo passo? Conectar, criar conexão, tá? Você precisa se conectar com a sua cliente. Eu digo que essa é uma das ferramentas mais poderosas no mundo das vendas. Eu acredito muito no poder da conexão. Eu já disse isso e repito, as maiores conquistas que eu tive na minha vida não foi porque eu sou um bom vendedor. As maiores conquistas que eu tive na minha vida é porque eu descobri o poder da conexão. Quando você se conecta com uma pessoa, a venda é inevitável. Agora, imagine o poder. Você sabe conectar e sabe vender. Ninguém te segura. Esses são os ingredientes para você prosperar e viver uma vida abundante. Criar conexão e usar técnicas de venda. Olha o que diz aqui, ó. Conectar-se é mais importante do que vender. Quando você cria conexão, a venda é uma consequência. Criar uma conexão genuína com a cliente é um dos pontos principais. Para isso, use o que você sabe sobre ela. Uma viagem, um aniversário, uma conquista. Perguntas como, vi que você foi viajar recentemente. Como foi a viagem? Ou, um simples, parabéns pela formatura da sua filha. Como foi a festa? Tudo isso torna o atendimento mais humano e personalizado. Isso tem a ver com o passo 3, que é você estudar a sua cliente. Você não vai só estudar o perfil de peça que combina com ela. Você vai também buscar pontos que serão importantes para você se conectar com ela na hora da visita, tá? Isso faz toda a diferença. Eu vou aprofundar um pouco mais aqui, ó. Exemplo prático, tá? Ao chegar na casa de uma cliente, perceba se ela está usando alguma peça de semijoia. Se sim, elogie. Isso já cria um ponto de conexão e a conversa flui de forma mais natural. Mas só faça elogios sinceros. Todos nós gostamos de ser elogiados. Se você gosta de ser elogiado, por que você não vai usar isso ao seu favor? Comece a observar mais, tenha um olhar ativo. O que é o olhar ativo? É você estar atento a todas as situações e usar isso ao seu favor. Isso é treinável. Eu me lembro que quando eu vendia livros de porta em porta, eu já chegava, tá, de maneira bem sutil na casa das pessoas, observando. Às vezes eu ia na casa de uma senhora e eu via, gente, um monte de planta na casa daquela mulher. Tinha todo tipo de planta que você ia imaginar. Isso é o quê? Olhar ativo. O que eu ia falar na casa dessa pessoa? Eu ia falar de futebol com aquela senhora? Claro que não, eu ia falar de planta. Eu falava, fulana, quanta planta linda. Pelo jeito você tem a mão boa para poder plantar. Quantas espécies de plantas você tem aqui? Você acha que essa pergunta ia gerar conexão com aquela senhora ou não? A chance dela gostar de mim era muito grande. A venda depois era consequência. E eu começava a entrar naquele assunto. Eu falava para ela, fulana, qual que é a planta aqui que você tem um carinho maior? E por quê? Eu gosto muito dessa samambaia, porque essa samambaia eu ganhei de uma amiga que já faleceu. Nossa, fulana, então pelo jeito essa samambaia você tem um carinho especial por ela. Todas as vezes que você lembra, né? Aliás, todas as vezes que você vê essa planta, você lembra da sua amiga. Ou seja, é você usar situações ao seu favor para poder criar conexão com aquela pessoa. Eu me lembro que às vezes eu entrava na casa, né, tava ali o homem e a mulher, o homem todo fechado, com a cara amarrada, e eu tinha que conquistar o cara e a mulher para eu poder vender a coleção de livros no final. Vender semijoia, gente, é fácil. Eu quero ver você vender uma coleção de livros para uma pessoa que não gosta de ler, para uma pessoa que não te conhece, e livros que não eram baratos, tá? Eu me lembro que às vezes eu ficava observando, aí eu já via um quadro de futebol na casa daquele cara. Via ali o quadro do Palmeiras. Eu ia falar do Corinthians ou ia falar do Palmeiras? Eu ia falar do Palmeiras. E aí, o que você está achando do momento atual do Palmeiras? Você já foi alguma vez no estádio? Eu começava a puxar assuntos relacionados a situações que ele gostava de falar, e não sobre coisas que eu gostava de falar. Como que vocês vão descobrir isso, gente? Fazendo essa análise no Instagram da pessoa. O Instagram de cada um entrega exatamente
o que ela gosta e o que ela tem prazer de falar sobre aquilo. Isso é criar conexão. Se você não criar conexão, você tem que usar muita técnica. Muita técnica. E se você não quer usar muita técnica e quer tornar o processo de vendas mais simples, conecte. Quando você se conecta, já é 50% da sua venda. Tem uma frase que está nesse livro, que é a Bíblia de Vendas, que diz o seguinte: amigos compram de amigos. Bruno, mas eu não sou amiga das minhas clientes. E obviamente que você não, muitas vezes você não vai se tornar a melhor amiga dela. Mas o que o livro quer dizer? É criar conexão, é você falar sobre coisas que ela gosta e não coisas que você gosta. Fez sentido, gente? Vocês estão conseguindo captar? Se tiver alguma pergunta, pode estar mandando aqui, tá? Exemplo prático, tá? Coloquei aqui alguns. Que brinco lindo você está usando, combina perfeitamente com o seu estilo. Seja verdadeira, tá? Vi que você viajou para a praia recentemente. Como foi a viagem? Gente, isso é criar conexão. Todo mundo gosta de falar das suas conquistas. Você foi visitar uma pessoa que recentemente abriu um salão. Fulana, me conta um pouquinho sobre a sua jornada. Como que você começou a empreender? Quais foram os desafios que você enfrentou? E quando ela estiver falando, não fica cortando ela não, tá? Não seja aquela pessoa chata que ela fala, eu já viajei para a praia esse ano. Eu também viajei. Esse ano eu já fui 2 vezes viajar para a praia. Para! Não fica se comparando. Deixa a pessoa falar. Quem está ali para vender é você. Então, deixa ela falar sobre ela. Não fique cortando a pessoa que está do outro lado. Não existe nada mais chato do que isso. Vocês já perceberam que às vezes a gente está conversando com algumas pessoas que ela não gosta de ficar por baixo? Você fala para ela, nossa, recentemente eu comprei um carro. Ah, é? Eu também comprei um carro. Nossa, eu fui viajar para o exterior. Eu já fui viajar para o exterior várias vezes. Vocês já perceberam que tem gente que é assim? Aqui no nosso grupo não tem ninguém que faz isso não, né? A maioria das pessoas que estão aqui são pessoas que ouvem, que só absorvem e depois usa isso ao seu favor, né? Mas se você faz isso, essa é a chance. Ouça mais e fale menos. Quem mais fala, menos vende. Quem mais ouve, mais resultado tem aí no mundo das vendas, tá? Então, beleza. O que você vai fazer, tá? Eu coloquei aqui, ó, o exercício para você poder colocar em prática. Você vai pensar em 3 clientes recentes, né, que você atendeu e vai simular perguntas que gerem conexão baseando em observações prévias. Pode ser tanto de clientes que você já visitou, tá? Como de clientes que você vai visitar. Então, o que você vai fazer? Você vai aprofundar ali no Instagram dela, você vai fazer um stalk, né? A gente fala isso, você vai ter que stalkear aquela pessoa. E você vai anotar ali alguns pontos que serão importantes para a sua próxima visita. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Exemplo da observação. Notei que você adora viajar. Qual foi o lugar mais incrível que você visitou recentemente? Gente, a pessoa que gosta de viajar, ela vai ter tanto prazer, mas tanto prazer em responder essa pergunta, que quando você abrir o seu mostruário para vender semijoia, ela vai comprar dando risada. Abordagem. Que bom te ver. Fiquei sabendo da formatura da sua filha. Como foi a celebração? Quem é pai, quem é mãe aqui sabe. Você não tem prazer de falar do seu filho, de falar das conquistas dos seus filhos? Você tem que usar isso ao seu favor. Comece a perguntar sobre isso para sua cliente. Faça uma análise, faça um estudo e depois coloque em prática. Outra coisa que eu coloquei aqui, ó. Seu brinco de argola é lindo. Você tem preferência por peças mais clássicas ou gosta de experimentar estilos diferentes? É uma pergunta de conexão, vai ajudar muito. Então, qual que é o passo a passo aqui, ó? Identifique algo pessoal da sua cliente, tá? Então, você vai identificar ali algo pessoal, alguma viagem, algum evento, algum hobby que essa pessoa tem. Por exemplo, você viu ali que a pessoa gosta de beach tênis. Você vai falar sobre beach tênis com ela ou você vai falar sobre o vôlei que você gosta de jogar? Lógico que você vai falar do beach tênis. Pergunta para ela quanto tempo que ela pratica o beach tênis, se ela já disputou algum campeonato, se ela já ganhou alguma competição, ela vai ter prazer em falar sobre isso, tá? Abordagem. Inicia a conversa mencionando o que observou de forma natural. Então, você chegou lá na casa da Márcia. Ô, Márcia, tudo bem, querida? Eu vi que você adora beach tênis. Eu tô querendo começar uma nova modalidade de esporte,
para eu sair do sedentarismo. E eu vi você praticando beach tênis, eu achei muito legal. Me conta um pouquinho sobre o beach tênis. Gente, ela vai ter prazer em falar sobre o beach tênis, vai chamar você para poder jogar, você vai jogar beach tênis com ela, vai conhecer as amigas, vai oferecer semi-joia para todo mundo, vai sair do sedentarismo, vai fazer novas amizades e vai vender um monte de semi-joias. Olha que estratégia. O que eu estou entregando para vocês aqui é ouro, mas você precisa praticar. Conexão. Relacione um assunto com as semi-joias que você trouxe. Sempre faça uma ponte, tá? Se a gente está falando de beach tênis, beleza? Então você vai fazer uma conexão. Falou, fulano, eu tenho algumas peças aqui, como você é uma pessoa que gosta bastante de esporte, essas peças aqui são peças mais despojadas. Combinam muito com quem gosta de praticar esporte, com quem tem aí um lifestyle saudável, tem tudo a ver com você essas peças. Então você fez uma ponte, você fez uma transição daquele assunto, né, que você observou, que você identificou e levou para a revenda de semijoias. Gente, isso daqui vale ouro e eu vou entregar isso para vocês no final. E quando você não faz as visitas na casa da cliente, exponham em salões. O que você vai fazer? Você vai ter que criar uma conexão com essa pessoa, Geritiza, né? Criar uma conexão através de perguntas, tá? Você vai ter que fazer algumas perguntas estratégicas para poder conhecer aquela pessoa. Aqui seria uma outra aula. Eu não vou entrar nesse assunto agora, porque senão a gente vai, né, fugir um pouco ali do contexto. Mas é uma pergunta muito boa, eu vou anotar, tá, aqui no meu bloco de notas, e numa aula futura a gente aprofunda nisso daí, tá bom? Então vamos lá, qual que é o 5? Isso daqui é muito importante, tá? Levantar a dor e apresentar a solução. O que é vender? Gente, vender é curar uma dor. Eu já fiz essa analogia e vou fazer novamente com vocês. Todas as vezes que você tentar interpretar o que é ser um vendedor e ser uma vendedora, você lembra dessa analogia que eu vou fazer, tá bom? E ela tem tudo a ver com o 5º passo, que é o levantamento de dor e a apresentação da solução. Quando você chega até um médico, tá? Você chegou até um médico, você sentou na cadeira do médico. O que ele pergunta para você? O que você tem? Por que ele faz essa pergunta? Para ele descobrir qual é a dor que você tem e trazer a solução, certo? Então você vai falar para ele, ó, tô com dor de cabeça, tô vomitando, tô com mal-estar. Então ele vai fazer uma análise e ele vai descobrir o que você tem e logo em seguida ele vai trazer a solução, que é o remédio, que é algum exame que você vai precisar fazer. Então ele vai tratar a dor que você tem. Agora você imagina, você chegou, sentou na frente do médico, você não fala nada, o médico não fala nada, ou vocês falam de assuntos aleatórios, assuntos que não tem nada a ver com aquela consulta, e no final, mesmo sem você falar qual é a dor que você tem, o médico pega o receituário e anota ali um monte de remédios e te apresenta, fala, ó, toma todos esses remédios. Você tem coragem de tomar esses remédios? Se ele nem sabe qual é a dor que você tem, não tem como, porque ele não conseguiu levantar sua dor para poder apresentar a solução. No mundo das vendas não é diferente. Se você não souber fazer perguntas para poder entender a dor da sua cliente, você vai apresentar para ela um monte de remédio que não tem nada a ver com a dor que ela carrega. Como assim, Bruno? Explica um pouco melhor. Se você não entendeu que a sua cliente ela está procurando uma peça mais clássica, porque ela vai ser madrinha de um casamento e você apresenta para ela um pingo de luz, não faz sentido nenhum. Você não está tratando da dor da sua cliente. Quando você faz perguntas estratégicas, você descobre qual é a dor que ela tem e logo em seguida você traz a solução. Esse é um princípio básico no mundo das vendas. O vendedor, ele está ali para poder curar a dor que a sua possível cliente tem. E se você não souber perguntar, se você não souber a importância disso, você vai perder tempo, a sua cliente vai perder tempo, você não vai gerar credibilidade e no final você não vai ter resultado. É como você atirar no escuro. Talvez você acerte, mas na grande maioria das vezes você não vai acertar. Então você precisa levantar a dor. Eu vou aprofundar um pouco mais. Por exemplo, né, se a cliente ela está dizendo que sempre tem dificuldades em encontrar acessórios para um evento de gala, o que você vai fazer? Você vai apresentar a peça certa que combina perfeitamente com aquele evento. Alguns exercícios para você poder praticar. Pratique perguntas, tá? A melhor maneira de você descobrir
Qual é a dor que a sua cliente tem? É através de perguntas. Eu coloquei aqui algumas perguntas que serão extremamente estratégicas. Qual ocasião especial que você precisa de uma semijoia? Olha que pergunta bacana. Você está conectado ali com a cliente, falou, fulana, tem algum evento especial que você vai participar nos próximos meses? Ah, tem um casamento, tem um aniversário, tem um chá de bebê, enfim, ela vai trazer para você a dor que ela tem. E logo em seguida você vai trazer a solução. Como você gostaria de se sentir com a peça que vai adquirir? Olha que pergunta estratégica. Ela fala assim, eu quero me sentir mais jovem. Você vai levar para ela uma peça clássica ou você vai levar uma peça que está mais na modinha, uma peça mais jovial? Lógico que você vai levar uma peça mais jovial. Mas se você não fizer essa pergunta, como que você vai descobrir a dor que a cliente tem? Você tem dificuldade em encontrar peças que combinem com o seu estilo? Olha que pergunta legal. Ela vai responder, ela vai falar, fulana, eu tento e nunca encontro uma peça que combina com o meu estilo. O meu estilo é tal e tal. Você vai trazer para ela a solução. Que tipo de acessório você sente falta no seu dia a dia? Olha que pergunta estratégica, gente, isso aqui vale ouro, tá? Você está anotando isso daqui? Você tem que anotar. Ou tem que ficar na live até o final para eu poder entregar esse material e você receber de presente, tá? Então fique até o final aqui, ó. Alguém falou, vendedor, melhor profissão do mundo. Kelita, assina embaixo, tá? A melhor profissão do mundo é vender. Parei o carro, alguém pode me passar o nome dos livros? No final eu falo novamente, tá, Lindalva? O pessoal da Kim tá por aí também. Kelly Ribeiro, seja bem-vinda, tá? Gente, ó, vamos lá. Próxima pergunta. Qual que é a pergunta que eu coloquei aqui, ó? Quais eram os problemas que você tinha com as peças da marca anterior que você comprava? Isso daqui é ouro. Ai, não tinha garantia. Ah, as peças me davam alergia. Você vende peças antialérgicas, hipoalergênicas. Então, você vai curar a dor que ela tem. Você se sente confiante e bem arrumada com os acessórios que você usa atualmente? Que tipo de situação te faz sentir que precisa de um acessório diferente ou novo? Gente, vocês precisam ter criatividade. Vocês precisam, a partir de hoje, desenvolver perguntas para você usar no processo de vendas para entender a dor da sua cliente e trazer a solução. Vender é isso, é levantar a dor e trazer a solução, tá? Próximo passo, objeções e como superá-las. Aqui entra um grande desafio de pessoas que trabalham com vendas. A grande maioria das revendedoras que eu me conecto não sabem ouvir objeções. O que é ouvir objeções? Objeções não é negativa, é apenas a chance de mostrar mais valor. As objeções, elas fazem parte do processo de vendas e não devem ser vistas como um impedimento, mas como uma oportunidade para poder reforçar o valor da solução que você oferece. E as principais objeções podem ser preço, necessidade, medo de não agradar. Eu estou falando com pessoas aqui que ouvem, tá caro, vou pensar, preciso falar com meu marido, não tem ocasião para poder usar. Tudo isso daqui são objeções que você vai ouvir no seu dia a dia. E você tem que entender que isso faz parte do processo. Quando você ouve uma objeção, esteja ciente, você está mais próximo do sim. A objeção é uma maneira da pessoa que está do outro lado se defender. Às vezes ela está com vontade de comprar, mas ela está pensando, será que eu posso gastar isso agora? Aí ela fala, eu vou pensar. E você sempre precisa usar uma pergunta para toda objeção que você ouve. Por exemplo, a cliente falou, eu vou pensar. Olha que estratégia que você vai usar. Compreendo, é importante tomar uma decisão com calma. Há algo específico que a impede de decidir agora? Eu posso esclarecer qualquer dúvida para que você se sinta mais segura e confiante na sua escolha. O que você fez aqui? Você perguntou para ela. Há algo específico que a impede de decidir agora? Ela não vai saber responder. Porque, na verdade, a desculpa que ela deu de vou pensar é que ela quer comprar, mas ela está indecisa se ela compra ou não. Quando você pergunta isso para ela, você desarma aquela pessoa que está do outro lado. Eu me recordo, muitas vezes, quando eu estava vendendo livro de porta em porta, eu começava a ouvir objeções e aquilo me travava. Quando eu aprendi que a objeção, você está a um passo do sim,
e que ela faz parte do processo, eu comecei a olhar para aquela situação de uma maneira natural. Eu comecei a olhar para aquela situação e entender que aquilo fazia parte do processo, que eu estava muito perto do sim. Depois, para a gente não alongar muito aqui o nosso bate-papo, eu vou mandar esse material para vocês, tá? Vou mandar e lá você vai estar encontrando aqui outras perguntas que vão te ajudar, né, a estar respondendo através de uma pergunta para quebrar essa objeção de uma maneira estratégica, tá? Qual que é o passo 7? Fechamento da venda. Não adianta nada você seguir todos os 6 passos anteriores e chegar na hora do fechamento, você tremer na base. Eu vejo muitos vendedores, quando chegam na hora do fechamento, a pessoa fica nervosa, ela fica vermelha, ela não consegue ir para o fechamento, ela não consegue ir para o ápice da venda. O ápice da venda é o quê? É de fato você concluir aquela venda. Olha o que eu coloquei. O fechamento é o ponto final do processo de conexão. Você criou a necessidade, agora é hora de concluir a venda. Se você não concluir a venda, tudo que você construiu, você vai perder, tá? Eu coloquei aqui algumas perguntas que você vai estar usando, né, no seu dia a dia para que você consiga conduzir a venda, tá? Antes, eu coloquei aqui, ó, exemplo prático. Tá? Se a cliente está elogiando, porque a cliente, quando ela está pronta para comprar, ela começa a dar alguns sinais. Tá? Quais são os sinais? Ela começa a elogiar a peça, ela fala, nossa, esse brinco ele combina muito com o vestido que eu tenho. Está pronta para comprar. Ela fala, nossa, essa peça é a minha cara. Ou ela fala, essa peça tem garantia? Ela está dando sinais de compra. Tá? Ou ela pega aquela peça, ela segura e não devolve de jeito nenhum. É outro sinal de compra. Então, existem vários sinais que você precisa começar a observar que a sua cliente está te dando, que ela está pronta para poder comprar. E você tem que conduzir ela para o fechamento. Eu vejo alguns vendedores que eles fazem todo o processo de maneira extraordinária, mas chega na hora do fechamento, ao invés dele concluir aquela venda através de boas perguntas, sabe o que ele faz? Ele muda o assunto. Aí ele perde todo aquele momento. Venda, gente, é momento, é time. Se você acertar o time do fechamento, você conseguiu concluir aquela venda. Às vezes você nem fez um processo legal, mas você sabe a hora certa de realizar um fechamento, isso muda o seu jogo no mundo das vendas. Eu sempre digo que esse foi um dos grandes diferenciais que eu desenvolvi. Eu conseguia sentir na pessoa a hora que ela estava pronta para poder comprar. Eu ia para o fechamento. Eu não ia falar de jogo, eu não ia falar da planta mais, eu não ia falar mais de futebol, eu ia para o fechamento. E quais são algumas perguntas que são legais para você poder utilizar? Qual a forma de pagamento que você gostaria de utilizar? Olha que top. Uma pergunta boa. Né? Ela falou, nossa, essa peça combina muito com aquele vestido que eu tenho. Fulana, acredito verdadeiramente, essa é a última unidade que eu tenho aqui no meu mostruário. Qual é a forma de pagamento que você gostaria de utilizar? Tem o Pix, tem cartão de crédito, tem dinheiro à vista. Qual dessas opções fica melhor para você? O que você está fazendo? Você está jogando uma pergunta onde você não dá a possibilidade da cliente falar outra coisa a não ser cartão, Pix ou dinheiro. Isso é conduzir pro fechamento. E você precisa se tornar especialista em realizar perguntas que de fato te ajudem, né, na hora do fechamento. Outra pergunta legal, você prefere pagar à vista ou parcelado? Quando eu digo parcelado é para quem trabalha com maquininha de cartão de crédito. Você não está trabalhando com maquininha de cartão de crédito ainda? Está vendendo fiado? Você é corajosa, hein? Eu não tenho coragem de vender fiado, não. Hoje está muito fácil você conseguir uma maquininha. Você entra ali na PagSeguro, Moderninha, tem um monte de maquininha que você paga mixaria para você ter acesso a essa maquininha. Começa vendendo cartão de crédito. Ai, Bruno, mas a minha cliente não compra no cartão de crédito. Procure quem tem cartão de crédito. Procura. Não fica vendendo fiado, não. Eu tenho visto muitas revendedoras que têm transformado o sonho da semijoia em um pesadelo e têm perdido a amizade, têm perdido contato com o familiar porque está vendendo fiado. As lojas de shopping estão abertas, cada vez mais lotado. Lá, eles vendem fiado ou só no cartão, no dinheiro e no Pix? Só cartão, dinheiro e Pix. E por que a loja está aberta? Porque tem muita gente que faz esse tipo de pagamento. Mas, às vezes, você não tem segurança, você não está seguindo esse passo a passo, aí você já chega oferecendo fiado para a pessoa. Ah, fulano, você pode pagar tal dia, viu? Você nem dá para ela a possibilidade de vender no cartão,
de vender no Pix, você já chega e oferece a forma mais facilitada. Aí ela, lógico que ela vai aceitar essa forma mais facilitada. Então, a partir de hoje, para com isso, tá? Vamos vender no cartão de crédito, no Pix, no dinheiro. Isso vai fazer toda a diferença. Olha essa outra pergunta que top. Gostaria de levar mais alguma coisa hoje para poder complementar? Então, você vai, através das perguntas, conduzindo para o fechamento. Essa é uma estratégia incrível também. Você precisa saber a hora certa, né, de realizar um fechamento. Tem um livro aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ó, esse livro aqui, ó. Eu tô falando de perguntas aqui, eu lembrei. Esse livro aqui, gente, é muito bom. O nome dele é 84 Perguntas que Vendem. Anota esse livro, tá? É um livro baratinho e que eu gostei demais de ler ele. Como aumentar as suas vendas com técnicas poderosas de PNL, que é a Programação Neurolinguística. Então, esse livro, ele traz várias perguntas que vão te ajudar, né, a conduzir fechamento, a entender a dor da sua cliente. Gente, tem muito material hoje, tá? Que vocês precisam buscar, precisam ler, dedica ali 15 minutos do seu dia para você poder buscar conhecimento e chegar no final do ano, você ter lido ali 6 livros, 3 livros, não importa. Mas você precisa criar um hábito de ler, tá bom? Gente, ó, vamos lá. Qual que é o próximo aqui? O bônus, pós-venda. A gente falou aqui os 7 passos, mas o que eu coloquei aqui, ó, a venda, ela não termina no pagamento. O verdadeiro sucesso é manter a cliente satisfeita e fidelizada. Então, faça a pós-venda. Mande uma mensagem para sua cliente. Ô Maria, espero que esteja aproveitando a sua nova pulseira. Gostaria de saber se você está satisfeita com a peça e se posso ajudar com algo mais. Tenho novidades que combinam perfeitamente com o seu estilo. O pós-venda, gente, é muito importante e muitas pessoas deixam de fazer o pós-venda. Você precisa cuidar da sua cliente, tá bom? Vamos lá, qual que é o próximo slide aqui? No final eu tenho uma surpresa para vocês, tá? Bônus. Esse é um outro bônus que eu coloquei aqui. Isso daqui é fundamental, tá, meninas? Eu digo que se você não estiver usando isso daqui, você precisa começar a usar a partir de hoje. Tá? Você precisa começar a acreditar no produto e precisa começar a acreditar em você. Essa é a chave para o sucesso. Tá? Muitas vezes você ouve todas essas técnicas, você ouve tudo que eu falei, mas você não acredita no que você está vendendo. Você não acredita porque você não buscou conhecimento, porque você não entendeu ainda qual é a diferença da semijoia para a bijuteria, você não entendeu ainda quais são os valores que existem por trás daquela semijoia que você vende, você ainda não entendeu que através da sua vida, outras vidas podem ser transformadas. Às vezes você está visitando uma mulher que ela precisa ser ouvida. Você não está visitando ela para vender semijoia, você vai vender a semijoia para ela, mas você está ali porque ela precisa ser ouvida. Você vai mudar o dia daquela pessoa pelo simples fato de ter feito ela se sentir importante. Você precisa acreditar no que você faz. Isso vai fazer toda a diferença. Eu trouxe um exercício que eu gostaria de fazer aqui com vocês, e eu gostaria que você fosse agora para um lugar calmo, para um lugar tranquilo. Não sei onde você está agora, mas eu quero fazer, né, algo bem legal com você, que vai fazer toda a diferença e vai fazer você refletir em tudo o que nós dissemos aqui na nossa aula de hoje, tá? Então, por favor, vá num lugar, fique aí num lugar calmo, num lugar tranquilo, que a gente vai estar fazendo agora, né, aqui um exercício muito bacana, que eu tenho certeza que você vai estar gostando, tá bom? Vamos lá. O propósito por trás da sua jornada. Eu preciso que você agora feche os seus olhos, respire profundamente. Esse momento é seu, momento seu. As pessoas que te deram a oportunidade para você estar participando dessa aula estão fazendo isso porque esse momento é teu, não é deles, é teu. Então eu quero que você inspire, expire, mais uma vez. Agora, com os olhos fechados, comece a prestar atenção no seu corpo, na sua mente. Sinta-se tranquila, relaxada. Esqueça agora, né, todos os problemas que estão lá fora. Eu quero que você imagine que você está em um lugar seguro, onde nada pode te distrair. Onde é esse lugar?
onde você pode olhar para dentro de si mesma. E agora eu quero que você reflita por um instante. Você acredita mesmo que tudo que você está fazendo é por acaso? Você acredita que você está nessa live, nesse bate-papo, por acaso? Você acredita que estar revendendo semijoias chegou até você de forma aleatória? Eu quero que você saiba que não é por acaso. Não é por acaso que você está aqui. Não é por acaso que você entrou nesse mundo das vendas. Existe um propósito muito maior por trás disso. Você foi escolhida. Você foi escolhido. Escolhida a dedo. Não é qualquer uma que tenha a oportunidade de transformar a vida de outra pessoa. E você tem esse poder. É isso mesmo, você tem esse poder. Deus, ele tem um propósito para a sua vida. E cada passo que você dá está guiado por uma força maior. O empresário, a empresária que te deu a oportunidade de revender semijoias, não fez isso por acaso. Ele tem uma missão. E essa missão é fazer com que você prospere. Faça a sua vida florescer e ajude a outros a fazerem o mesmo. Agora, imagine o poder que você tem. Quando você vende uma semijoia, não está apenas vendendo um pedaço de metal ou de pedra. Não. Você está devolvendo a autoestima de uma mulher. Talvez uma mulher que há anos ela não se olhava no espelho. Talvez uma mulher que já perdeu a esperança em si mesma. Mas por meio da sua venda, você devolve a ela a confiança, a beleza, o amor próprio que ela havia esquecido. Você consegue entender o poder que você tem nas suas mãos? E você está fazendo isso, você está criando um impacto profundo na vida das pessoas que você se conecta. Agora, eu vou tocar num assunto aqui que talvez mexa com algumas pessoas que estão nessa live. Eu quero que você pense agora nas palavras que disseram a você ao longo da sua vida. Talvez alguém tenha falado para você que você não era capaz. Pode ter sido seu pai, a sua mãe, um parceiro, ou até alguém que você tanto amava. Palavras de dúvida, palavras de crítica. Mas eu queria te contar algo hoje. Aquelas palavras, elas não definem o seu futuro. Elas não têm poder sobre você. O que define o seu futuro é a sua crença em si mesmo. Lembra que eu falei aqui para vocês que você precisa acreditar em você, você precisa acreditar no que você faz, a sua determinação de seguir em frente, de continuar lutando e acreditando no seu valor. O que define o seu futuro é o que você escolhe acreditar agora, nesse momento. Você tem o poder de mudar a sua história, de reescrever a narrativa da sua vida. Você tem o poder de fazer com que o Natal e o Ano Novo, que estão por vir, parece longe, mas está mais próximo do que você imagina, seja o melhor da sua história. Você vai viver um Natal incrível, uma virada incrível, cheia de perspectiva. Não importa o que te disseram, o que aconteceu no passado. O que importa agora é o que você escolhe fazer com o que tem nas suas mãos. E o que você tem em suas mãos é um negócio. É a possibilidade de criar resultados incríveis, de mudar vidas, inclusive a sua. Eu quero que você saia dessa live acreditando em você, acreditando no seu potencial, acreditando que você está aqui por uma razão maior, que cada semijoia que você vende carrega não apenas beleza, mas carrega um propósito. E esse propósito é transformar vidas. O que você faz não é só vender, é impactar. É dar oportunidade para outras mulheres também se descobrirem que elas são poderosas, que elas são lindas e cheias de confiança. Agora, ao respirar profundamente novamente, perceba uma força dentro de você. Seu coração está batendo mais rápido. Porque existe um porquê. Existe um propósito por você estar me ouvindo aqui. Você tem tudo o que precisa para prosperar. Você tem talento, a força, a missão, e eu quero que você se lembre disso todos os dias. Que se lembre que você foi escolhida para fazer a diferença. Você é capaz, você é forte, você é uma empreendedora de semijoias. E mais do que isso, você é uma transformadora de vidas. Nunca se esqueça disso. Você não é apenas uma empreendedora de semijoias. Você é uma transformadora de vidas.
Respire profundamente, novamente. E ao expirar, se sinta mais leve, mais confiante e mais conectada com o seu propósito. E quando você abrir os seus olhos, lembre-se de que você tem um propósito maior e que cada passo que você dá é uma caminhada em direção ao seu sucesso. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, que vocês entendam, de fato, o poder que vocês carregam, que vocês entendam que se você está participando dessa aula hoje, se os empresários que te deram essa oportunidade acreditam em você e você faz parte do propósito que eles também carregam. Que você possa ser muito feliz. Que os próximos meses sejam meses marcantes na sua história. Eu quero te pedir agora, quando a gente terminar essa live, você vai lá no grupo da empresa que te deu essa oportunidade, tá? Eles vão abrir o grupo e eu quero que você escreva lá uma mensagem de gratidão. Porque se você está nessa live, é porque alguém investiu. E para eu estar aqui, não é barato. Por mais que esse seja o meu propósito, por mais que essa seja a minha missão, mas existe um valor por trás disso. E eles estão investindo em vocês, porque eles também carregam essa missão. Sabe qual é a missão que cada empresário que te deu a oportunidade carrega? Olha aqui no meu olho. Quero falar olhando no seu olho. A missão que eles carregam é transformar pessoas improváveis em pessoas extraordinárias. Você acredita que você vai viver o extraordinário dessa vida? Se você acredita, você vai agora lá no grupo e vai dizer para aquele empresário, para aquela empresária, o quanto você é grata e grato por essa oportunidade. E que você vai fazer desses próximos meses da sua vida os melhores meses da sua história. Que Deus te abençoe. E não se esqueça, a venda tem o poder de transformar improváveis em pessoas extraordinárias. Muito obrigado.